Olá, seguidores do Alaric, um prazer. Eu sou o Gabriel Branco e a gente hoje vai contar um pouquinho para vocês o que é o Alaric. Então, nós estamos aqui na Class, no showroom da Class, que faz parte desse projeto, né? E depois a gente explica um pouquinho mais o que a Class faz, vocês vão entender durante o papo aqui. Mas agora eu preciso apresentar, né, uma pessoa importantíssima nesse projeto, que é o chefe Cadu Alves, que é toda a parte criativa da comida molecular. Né? É o chefe Cadu. Fala aí, Cadu. Tudo bom, gente? Prazer, sou o chefe Cadu Alves. Nós estamos reunidos aqui, eu e o Gabriel, para contar um pouco de como surgiu o Alaric, né? Hoje vocês veem só a pontinha do iceberg aí, mas o projeto vem durante 9 meses sendo trabalhado, discutido, muita gente envolvida, para vocês saberem como realmente foi para chegar até essa cerejinha do bolo aí. É isso aí. Acho que assim, Cadu, né, a gente resolveu fazer esse bate-papo para poder a turma entender o que é o projeto, entender qual é a proposta, né, e saber o que está toda essa estrutura por trás, né? Porque assim, não é só uma projeção, não é só uma comida, existe todo um contexto gigante atrás, certo? Perfeito, é isso mesmo. E assim, nós juntamos, né, dois interesses, né? Nossa parte da cozinha, de querer fazer algo revolucionário, e a parte de tecnologia, de inovação, de fazer alguma coisa com a gastronomia. É isso aí. Então, o Alaric, ele é uma experiência gastronômica, né, com um menu degustação, né? Explica aí o que é um menu degustação. É um menu degustação, nada mais é do que você vai comendo comida por etapas, e você não sabe geralmente o que você vai comer, né? Nós montamos todo um menu com ingredientes inusitados que você jamais comeria em qualquer lugar, e realmente para fazer você ter uma surpresa e surpreender a cada prato. Então é um menu degustação de 8 pratos, né? E cada prato vem contando uma história. 8 pratos e 3 sobremesas, né? 3 sobremesas. 3 sobremesas. Então é bastante interatividade e pratos diferentes, né, Cadu? Que acho que explica um pouquinho o que é o molecular, para quem não conhece também isso aí. Isso é o mais legal, né? Quando a gente fala da gastronomia molecular, nada mais é do que a desconstrução do que você está acostumado a comer com uma apresentação diferente. Então a gente faz batata frita transparente, a gente serve drink de ponta cabeça, nós temos azeite encapsulado no caramelo, drinks encapsulados em esferas que estouram na boca, açúcar explosivo, é muita coisa, é um universo muito diferente que muitas pessoas ainda não conhecem, né? E gera uma surpresa, e junto com a parte de tecnologia e inovação, vira uma coisa mágica. Essa gastronomia molecular, a gente descobriu, né, há pouco tempo aí, e aí a gente conversando contigo, a gente descobriu que o berço dela é na Espanha, né? Isso. E aí, né, ter essa característica de experimentar coisas diferentes e processos diferentes, né? Porque não é só a comida, né? O processo que você chega no prato, né? Porque tem todo o processo. Igual a criação do projeto Alaric, que é um negócio muito complexo, a gastronomia molecular também tem muita complexidade na parte de cozinha, na execução, as técnicas, até chegar no produto final. Legal. Então, é importante a galera saber que tudo foi feito nos mínimos detalhes, com todos os caprichos e requintes que nós podemos alcançar até agora. Lógico, tem muita coisa para melhorar, muita coisa para evoluir, que nós estamos até conversando, né? Vem surpresas por aí. Vem surpresas. É um piloto, né, esse projeto. É uma inovação que a gente... eu costumo brincar, falo que juntou a fome com a vontade de comer, literalmente, porque assim, a gente que trabalha com tecnologia, né, para quem não me conhece, né, eu sou proprietário da Class Tech Experience, que é uma empresa que trabalha tecnologias aplicadas para museus, instalações fixas, estandes, enfim, a gente trabalha muito desenvolvendo tecnologias, né, de interação
público versus tecnologia, né? E junto com telas, com projeções, projetores, né? Áudio, show, laser. Então a gente tem uma série de produtos. Carro-chefe. Um carro-chefe nosso sempre foi a projeção mapeada, né? E a projeção mapeada aliada com conteúdo, né? Então é uma coisa que a Class tem uma expertise bem legal com esse tipo de produto, né? E aí a gente conheceu o chefe Cadu e a gente resolveu, né, desenvolver esse projeto. Cadu, né, apresenta um pouquinho aí os seus restaurantes, fala um pouquinho de você, dos seus feitos. Eu sou o chefe Cadu, eu tenho o restaurante O Burger e o Lúdico, né, que são restaurantes que entregam experiências. Hoje o Burger tem 11 anos de casa, o Lúdico tem 3 anos de casa, mas a gente sempre voltou para essa parte de experiência, de entregar algo diferente, algo único, né? A gente sempre conseguiu, mas não com uma experiência tão diferenciada, né? Então, com o Gabriel, a gente conseguiu alcançar um patamar que nós não tínhamos conseguido alcançar até agora, que é realmente uma experiência 100% imersiva, com uma proposta diferenciada. Então, eu sou formado em gastronomia, tenho uma experiência grande na parte de cozinha molecular, nunca consegui aplicar 100% de tudo que eu me dediquei até hoje. E com a Alaric hoje a gente consegue trabalhar, envolver a parte da gastronomia, a parte de mágica e a parte de tecnologia. É a fome com a vontade de comer. Exatamente. Que a gente, por outro lado, a gente sempre quis desenvolver uma interação, né, um espaço imersivo onde tem uma experiência aliada com a parte gastronômica, só que o nosso know-how não é gastronomia. Então a gente conheceu o Cadu e aí deu uma liga legal e a gente conseguiu afinar as ideias, né? Projetos assim igual ao Laric no mundo tem alguns, né? A gente vai explicar um pouquinho. Inclusive, a gente abriu uma caixa de perguntas, né, no Instagram para a gente poder esclarecer dúvidas, né, da turma aí. Mas o projeto Alaric, para quem não conhece, né, ele é um projeto nível internacional, né, comparado com outros no mundo inteiro. Inclusive, a gente voltou agora de Barcelona, a gente estudou, pesquisou outros restaurantes lá, parecidos, são propostas diferentes. A nossa proposta, né, tem um propósito diferente, mas eu acho que né, a gente quer, com esse bate-papo aqui, eu e o Cadu, a gente quer trazer um pouco disso, do que é o Alaric, a essência, né, Cadu? Exatamente, porque existem propostas lá fora, mas não como nós construímos. Existem algumas coisas que são interativas só na mesa, outras que são interativas na parede, mas não tem tanta interação de personagem. Nós conseguimos fazer o que ninguém está fazendo ainda de uma forma, né? O storytelling. Com storytelling, com interação. Então, a gente achou um meio aí que ninguém está fazendo ainda do jeito que nós estamos fazendo. Exatamente. Bom, vamos ver as perguntas. Vamos lá, vamos responder a galera que está curiosa aí. Ana, que está aqui atrás da câmera, ela não quer aparecer. Já entreguei ela, mas fala aí, Ana. Fala uma pergunta aí pra gente, vai. Quer começar, Cadu? Vai. Vamos lá, eu estava indo viajar. Na verdade, conheci o Gabriel, um amigo nosso em comum nos apresentou, né? E aí a gente bateu um papo. Eu lembro que eu tava indo viajar. O Gabriel me ligou no avião. Cara, vamos sentar para conversar, quero fazer um projeto tal, queria aí alguma coisa, dar uma rabiscada aí, quando você voltar a gente conversa. O intuito, né, eu sempre tive, como eu brinquei, que juntar a fome com a vontade de comer, porque eu sempre quis fazer um projeto, para quem conhece a Class, sabe que a gente gosta de trabalhar projetos diferenciados, coisas novas, inovadoras. E aí, quando a gente foi conhecer o Lúdico, né? A gente conheceu o Lúdico, conhecemos o espaço, comemos a comida maravilhosa. Falei, Cadu, a gente precisa sentar e conversar, porque a gente tem eu tenho uma ideia que a gente precisa
né, ver se a gente consegue achar uma forma de desenvolver e tocar esse projeto, né? Então, na verdade, foi assim que aconteceu, né? E aí a gente começou a trocar ideias e um mais criativo que o outro, e aí a gente juntou uma turma por trás aqui, que eu acho que, né, foi um projeto assim muito gostoso desde o início, né? Foi muito criativo. Foi gostoso se fazer. Né? A gente fazia reuniões de brainstorm, a gente tinha as ideias, chamava o outro, tive uma ideia aqui, puxa ali, e a gente, né, foi um projeto... E noites adentro, né? Boa. Ficava até tarde aí, desenhando o projeto. Também um pouquinho para ajudar, né, ficar mais liso, né, mas... E aí foram surgindo, né, personagem, o que vai colocar, os mundos, aí vai com a junção da gastronomia, pô, isso fica legal. E a gente foi construindo isso no dia a dia, aí cada um viajando um pouquinho, juntava as ideias. Aí a gente... Né, o projeto cada prato tem um mundo diferente. Então, imagina a gente fazer uma criação de um mundo, né, tendo em relação ao prato que vai ser servido. Então, é muita criatividade que a gente teve que né, buscar aí, né, e conseguir o Cadu, do lado dele, de criar uma batata transparente, uma batata frita transparente. Então, assim, como é que a gente vai ligar tudo isso dentro de um contexto de uma história, né? Então, desafio, mas é um desafio maravilhoso de fazer e só está crescendo. É só o começo de tudo. A nossa ideia, na verdade, era fazer um personagem que ele fosse bem caricato, né? E que poderia ser um cozinheiro, a gente queria uma pessoa que gosta de comer, como a Larique, assim. E esse desenho passou por vários processos até chegar onde a gente queria, assim, conceito, né? O conceito. E aí eu vim com a parte de cardápio, né? E aí a gente sentou junto e começamos a desenhar o que esse prato combina, qual o mundo. E aí veio toda a parte de criação de vocês, do pessoal da Clés aí junto. E a gente começou a ter os brainstorms aí noite adentro. Parece, né, assim, vendo só pelas redes sociais é difícil entender, e até para quem já participou da experiência, entender o que tem por trás. Tudo que a gente está falando aqui, né, Cadu, a gente criou do zero. Então, assim, tudo. Então, tem desde a história do personagem, a modelagem do personagem, a animação do personagem, a animação dos mundos, a criação dos mundos, a animação dos mundos, a voz, o conceito de como o cozinheiro, esse cozinheiro mágico, ele se porta, né? Como que ele desenvolve cada prato, né, na experiência. Então, tem outros personagens que estão envolvidos também em toda a experiência. Então, assim, nós temos aí pelo menos 10 pessoas envolvidas na parte do estúdio, de criação, desde o desenho, do conceito, desenho 2D, modelagem, animação, rig, áudio, locução, a trilha. Então, assim, é um trabalho que foram 10 meses, né? 10 meses. 10 meses para a gente conseguir estrear isso, né? Estrear a experiência e ela acontecer. Então, assim, existe toda uma estrutura muito grande por trás e né, de uma animação completa, como se fosse realmente um desenho, como se fosse um filme, né? A gente, inclusive, trata como filme, né, Cadu? Porque as pessoas não têm noção de quão complexo é fazer. As pessoas vêm lá na ponta e falam, nossa, super simples, não entende o processo de desenhar o personagem, dar vida para um personagem. A gente deu vida para um desenho, até a seleção da voz, né? E a parte da trilha, né? Os efeitos, tudo, né? O que música que vai entrar quando muda o cenário. É um processo muito grande. E é um show, né? Porque é um show que tem começo, meio e fim, né? E essa orquestração. E quando a gente fala orquestração, é uma orquestração mesmo, até porque
tem times certinhos, né, em Sim. relação às chegadas dos pratos, ao que aconteceu da apresentação de um filme, o prato já chega logo na sequência, então quer dizer, tem toda uma orquestração que as pessoas às vezes não entendem, não sabem o que tem por trás, né, Cadu? Exatamente. Toda essa estrutura, né? O processo, a quantidade de testes que nós fizemos, exato, até chegar no time certo, terminar a história, chegar o prato, o próximo prato, né? Então, é um processo muito complexo. E o processo na cozinha de criar essa comida molecular, né? A forma de fazer, né, a técnica de fazer e fazer isso dentro dessa sincronia toda, né? Então são desafios que a gente enfrentou, né, de times, a cozinha está pronta, não, agora espera, não, agora solta, temos mais tempo, menos tempo aqui, então ninguém imagina isso, né? Acho que é só chega o prato e, né? Mas não é. Então essa experiência ela por isso que a gente fala que é uma experiência padrão internacional, justamente por todos esses fatores, né? Eu acho que tudo é levado em consideração, né, quando a gente fala em uma experiência, né? Então a experiência desde que as pessoas chegam até o momento que elas vão embora. Então é uma preocupação, né, Cadu, que a gente tem, e a estrutura toda que a gente tem por trás disso tudo para que a gente consiga, né, entregar uma experiência pro espectador, né, que seja a contento, né, que saem felizes. Na verdade, quando o Gabriel veio com a ideia de fazer algo assim, eu falei, acho que eu tenho um espacinho que cabe esse projeto aí. E era uma passagem secreta que eu tinha dentro do Lúdico, que era um espaço do fundo do mar. Então, a gente tirou esse espaço, o Gabriel falou, acho que aqui cabe, acho que aqui dá para acontecer. E aí o Gabriel veio com a... E a gente viu que a sala comportava. Hoje nós temos 4 projetores, né, da Epson, onde fazem toda essa interação, né, então das paredes, da mesa, né. Então a gente teve que adaptar realmente a estrutura física, né, dessa sala com relação à instalação desses equipamentos, né. Então a gente, além dos projetores, o sistema de áudio, enfim, todo o sistema, tem um sistema de câmera onde a gente controla e vê tudo o que está acontecendo, né? Tem toda a instalação de hardware mesmo, né? Então a sala foi adaptada para a experiência em si, né? E é legal, porque assim, quem conhece o Lúdico, né? Se não conhece, precisa ir lá para conhecer, vai ver que não é uma sala que está com uma porta convencional, então ela está escondida. Então você tem que achar onde que é a passagem para a experiência do Alaric, né? Que é uma passagem secreta. Essa é a brincadeira. Né? É sempre ter um mistério, uma brincadeira, uma descoberta. É tudo. A ideia é que seja tudo mágico, né? É isso aí. O processo em si, né, da criação, ele começa no 2D. Ele começa no conceito da gente achar um conceito do personagem, um conceito de traço dele, um mood dele, né? Ou seja, se ele é alto, baixo, magro, enfim, todas as características dele, se ele é alegre, se ele é, né, enfim, todas essas características dele. E isso tem tudo a ver com a comida, com o prato, com a harmonização de tudo, né, Cadu? Não é uma coisa que a gente, vou criar um personagem e jogar lá, né? Tem toda uma história, nós tínhamos comentado, tem que ser um personagem caricato, né? Carismático, que você, né, se sinta feliz de estar ali vivendo aquele momento e ele seja um personagem cativante, né? E aí nós temos até alguns esboços, né, do antes e o depois, como ele ficou. A gente tinha uma base do como a gente queria o personagem, baixinho, mais robusto, né, bem caricato.
E aí a gente foi desenhando vários brainstorms até chegar onde a gente queria. Então, todos esses personagens, eles começam no 2D para depois serem modelados em 3D, para depois terem o rigging, né? A gente faz um esqueleto que realmente faz toda a mecânica de um osso do esqueleto humano, né? Em cima desse personagem modelado. E aí a gente usa uma roupa de captura de movimento, igual nos filmes, enfim, para fazer essa movimentação do personagem, todos os gestos, né, os movimentos de mão, de cabeça, de rosto, né, todo facial, né, é linkado com a locução, ou seja, quem faz, né, tem um locutor, que é o Yuri, que faz a voz do Alaric, né, então todo o facial, né, toda essa movimentação facial do personagem é feita em cima da voz do locutor, né, do personagem, de quem faz o personagem, que é o Yuri, né? Então, é um trabalho assim muito grande por trás de tudo isso, né? Então, acho que é legal, né, Cadu, a gente falar e a gente mostrar para ver um pouquinho toda essa estrutura, né? E o legal é que, assim, vão vir novos personagens, né? Nós já temos alguns personagens que vão entrar em cena, porque a nossa ideia do Alaric é que seja uma coisa contínua, né? Não pare, tenha novos mundos, e aí vão entrar novos personagens. Nós já estamos nesse processo da criação, né? Enfim, tem muita coisa nova para vir aí. Então, toda a ideia é ir se renovando, né, Cadu? A cada temporada, né? A gente vai fazer uma temporada, um X tempo de apresentação, né, daquela história. E depois a gente vai ter um outro cardápio, com uma outra história, com outro contexto, com outras interações e, enfim, né, outras experiências, né? Dentro do mesmo mundo, dentro do mesma ideia do conceito que a gente já tem do Alaric, né? Alguns eventos temáticos, alguns jantares temáticos. Tem muita coisa. Tá de época, né? Enfim, né? A gente tá chegando aí perto do meio do ano. Aí umas coisas bacanas aí. Vai vir coisa legal aí. Isso aí. Praticamente janeiro nem conta, que foi só no finalzinho da semana, do mês, né? Então, férias, né? A gente não queria abrir nas férias assim. Então são praticamente 2 meses, 14 mil seguidores pra gente, foi surpreendente. Eu sempre acreditei muito no projeto, tinha certeza que ia ser um sucesso, mas não esperava que ia vir tão rápido assim, né? E assim, pra mim, realização de dever cumprido, sabe? É aquilo, né? Uma experiência completamente diferente, onde as pessoas não conhecem, não sabem o que elas vão encontrar, né? Mas a curiosidade fez com que as pessoas procurassem a experiência e se interessassem em ir. Tanto é que a gente tem muito sold out, né, Cadu? Sim, exato. Então a gente até divulga bastante no Instagram, quando a gente abre agendas novas e quando tem datas que ainda tem disponibilidade, uma ou outra, dentro das datas que a gente já tem, né? Mas é muito legal, é fantástico ver que a experiência, né, ela está sendo muito bem aceita, né? Então, em todos os sentidos, né? E os feedbacks que são fantásticos, né, Cadu? É isso aí, os feedbacks mostram pra gente que nós estamos trilhando o caminho certo, né? É muito legal saber que tudo que a gente idealizou, né, tudo que a gente saiu do papel está se concretizando e tá acontecendo. E com uma energia legal e com feedback muito positivo. Uma coisa bacana, até assim, é legal a gente ver, né, porque para a gente fazer, né, responder essas perguntas de dúvidas da turma, né, por isso que a gente fez tá fazendo esse vídeo, enfim, para ajudar um pouco a esclarecer o que é a experiência, o que é todo esse processo. É legal que a gente foi rever o making off do começo, do início, das primeiras reuniões que a gente fez,
né, falando do projeto, como que ia ser, como é que podia ser, né? Aí o Cadu falava, vamos fazer um prato diferente, assim, assim, assado. Aí eu já olhava pro Rafa, que faz o 3D com a gente, já olhava um pra cara do outro e falava assim, estamos perdidos, temos que dar um jeito de fazer isso. Como que a gente vai fazer? Falava, Rafa, depois a gente vê. Vamos lá, vamos tocando. E vamos barato. Vamos saber que a gente conseguiu concretizar tudo que a gente idealizou lá no começo. Isso aí, isso é tudo do papel. Para mim, acho que é encantamento, né? Aí sair encantados, realizados e saber que viveram uma experiência única lá dentro. Para mim, eu acho que é ir além da expectativa. Que você cria uma expectativa dentro de algo que você não conhece, e é legal quando você ultrapassa essa expectativa das pessoas. E é bacana porque é o que a gente vê, né? Lógico, né? A gente aceita todas as críticas, né, construtivas também, né? É impossível falar que a gente é perfeito, lógico. Como a gente sempre fala que a gente está sempre melhorando, sempre renovando, mas é muito bacana você ver que as pessoas saem de lá surpreendidas, que elas não imaginavam que seria tanto quanto a experiência proporciona. Então, é difícil a gente falar isso, né, e comprar essa ideia da gente falando aqui, mas é o que mais acontece quando acaba, né, quando termina a experiência. O feedback da galera. O feedback da galera é que a expectativa ela é superada no final. Então, eles falam isso, né? Nossa, superou minhas expectativas. E é muito gostoso, né? Quando você ouve isso. Pô, superei as expectativas, então a gente acertou. O objetivo alcançado, isso que é legal. Eles falam, nossa, eu esperava que ia ser legal, mas não superou minhas expectativas. Nossa, que delícia. Isso é bacana demais. Sabe que a gente está no caminho certo. Eu quero convidar vocês para vir conhecer o Alaric. Siga a gente no Instagram, @Olaric_. Venham viver essa experiência com a gente, venham ter uma experiência única. Quem já veio, volte, traga a família, traga os amigos, venha comemorar o aniversário. E vai ter muita coisa nova aí, muita novidade, então acompanha, segue, que é só o começo isso aí. Dando aquele spoilerzinho, né, que a gente falou, tem coisa nova vindo aí, e né, em toda a experiência, desde do menu, né, a experiência toda, e tem, né, coisas aterrorizantes vindo aí, enfim, né, coisa legal. Se preparem, mas enfim, e é isso. Acho que o intuito, né, a ideia da gente ter esse papo aqui, né, Cadu, foi da gente contar um pouquinho do que é o Alaric, do que envolve o Alaric, né, mostrar um pouquinho esse behind the scenes também, os falar bastidores. Um pouquinho desse processo todo, para que vocês entendam o que é uma experiência dessa e o que envolve uma experiência dessa. Então não é só uma comida, não é só uma projeção, né? É toda uma história, todo um contexto, né, Cadu? Muita gente envolvida. Muito tempo de trabalho. Tempo de trabalho, dedicação, e que só começou. Só começou. Então tem muita coisa pela frente. Então quem não conhece, vem conhecer, e quem já conheceu, retorne, traga os amigos e a família. Porque tem coisa nova vindo. É isso aí. Valeu. Valeu.